como Napoleão Hill ensinou a permanecer firme, mesmo nas tempestades. Existem momentos em que o mundo parece ruir diante dos nossos olhos. Planos desfeitos, portas que se fecham, perdas inesperadas. E tudo o que sentimos é o peso da incerteza. Mas é nesses instantes, exatamente nesses, que o verdadeiro vencedor é moldado. Foi isso que Napoleão Hill quis dizer quando ensinou que a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ele sabia que a força interior não nasce nos dias calmos, mas nas tempestades. A mente inabalável não é aquela que nunca sente medo, mas a que permanece serena mesmo quando o medo sopra forte. E permanecer sereno não é negar a dor. É compreender que, por trás dela, há um propósito oculto, uma lição moldando nossa grandeza. Napoleão Hill dizia: você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar o que acontece dentro de você. E é exatamente aí que começa o poder da mente inabalável. O ser humano comum se desespera diante da dificuldade. Mas o homem ou a mulher de mente firme respira fundo, observa e decide: eu não serei arrastado pela tempestade. Eu me tornarei o centro silencioso que observa o vento passar. Quando tudo desmorona, essa pessoa não se destrói. Ela se reconstrói. Ela não se lamenta, se reinventa. Ela entende que o fracasso não é o fim, mas apenas uma curva no caminho que leva ao destino final. A mente inabalável é como uma rocha cercada por ondas. As águas podem bater, podem gritar, podem tentar levar tudo, mas a rocha permanece. E quanto mais o tempo passa, mais firme ela se torna. Napoleão Hill observou isso em todos os grandes nomes que estudou: Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie. Nenhum deles chegou ao sucesso sem tempestades. Todos enfrentaram rejeições, dívidas, perdas e críticas. Mas o que os diferenciou dos demais foi uma decisão silenciosa, tomada no íntimo. Eu não vou desistir. E essa é a base da mente inabalável. A decisão de permanecer firme quando tudo grita para você parar. É resistir à dúvida. É enfrentar o medo de frente e dizer: você não me domina mais. Napoleão Hill costumava repetir: a derrota temporária é apenas um teste. Ela vem para ver o quanto você realmente deseja o que diz querer. E talvez essa seja a chave. A vida nos testa, não para nos punir, mas para nos purificar. Ela remove de nós o que é frágil, o que é superficial e revela o que é eterno. E o que é eterno? A fé, a persistência, a convicção de que existe uma inteligência divina guiando nossos passos, mesmo quando o chão parece desaparecer. A mente inabalável nasce quando você compreende que não está sozinho. Quando você percebe que há um propósito divino em cada pedra no caminho. E quando, em vez de se revoltar, você começa a perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? É assim que a dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. É assim que o medo se transforma em força. E é assim que o caos se torna o terreno fértil do renascimento. A cada vez que você escolhe a calma em vez do desespero, a fé em vez da dúvida, a esperança em vez da revolta, você se torna mais forte, você se torna mais sábio, você se torna inabalável. Napoleão Hill dizia que a mente humana é como o aço. Quanto mais fogo, mais resistente ela se torna.
E talvez seja por isso que alguns dos maiores líderes e visionários da história nasceram da dor, porque permitiram que a dor os purificasse e não os destruísse. Então, quando a vida te colocar à prova, lembre-se: você não precisa ser de ferro, você só precisa ser fiel. Fiel à sua visão, fiel à sua fé, fiel à voz silenciosa dentro de você que sussurra: Continue. Pois é assim que se vence. Não com pressa, não com força bruta, mas com constância, serenidade e fé inabalável no processo da vida. A mente inabalável não é fruto do acaso, é o resultado de uma escolha diária. A escolha de manter-se firme, mesmo quando tudo desaba. A escolha de olhar para o céu e dizer: eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. E é nesse exato instante que o universo se move. É nesse instante que a força divina começa a agir a seu favor. Porque a fé que permanece de pé em meio à tempestade é a fé que move montanhas. Napoleon Hill dizia que o que o homem é capaz de conceber e acreditar, ele é capaz de alcançar. Mas o que poucos percebem é que essa crença é testada nas horas mais sombrias. E é sobre esses testes que a vida constrói os degraus da vitória. Toda vez que você atravessa um desafio sem se curvar ao medo, você se aproxima um pouco mais da sua própria grandeza, a força invisível da calma interior. A calma é uma força, uma das mais poderosas que existem. E foi isso que Hill quis ensinar quando afirmou que o verdadeiro domínio da mente começa no controle emocional. A calma não é ausência de emoção, é governo sobre ela. É quando o mundo grita, mas você silencia por dentro. É quando tudo se perde, mas você se mantém em pé. Ser calmo não é ser frio, é ser soberano sobre si mesmo. A mente inabalável é aquela que aprendeu que nenhuma tempestade é eterna e que todo vento violento carrega uma sabedoria escondida. O poder de permanecer, quando tudo pede para ir embora. Há uma força divina no simples ato de permanecer. Quando você decide não fugir, não desistir, não retroceder, algo dentro de você começa a florescer. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas desiste a poucos passos do sucesso. Elas não falham, apenas param cedo demais. Mas quem permanece mesmo cansado, mesmo sem ver resultado, mesmo sem entender, esse vê o milagre, pois a persistência é o idioma que o universo entende. Quando você insiste, o invisível começa a se mover. E a vida que parecia contra passa a conspirar a seu favor. Quando o silêncio é a sua arma mais forte, há momentos em que o silêncio é a resposta mais sábia. Hill dizia que quem domina a própria língua está pronto para dominar o próprio destino. E talvez seja por isso que as pessoas mais poderosas são também as mais silenciosas. Elas não desperdiçam energia com reclamações, discussões ou justificativas. Elas sabem que a energia gasta em lamentar é a mesma que pode ser usada para criar. Quando o mundo te provoca, fique em silêncio. Quando te desafiam, fique centrado. A paz é a espada dos fortes, e o silêncio é o escudo dos sábios. A fé racional, o casamento da mente e do espírito. Napoleon Hill acreditava que fé não é apenas emoção. É uma força mental direcionada. A fé racional é aquela que une coração e pensamento. É quando você acredita de todo o coração, mas também age com sabedoria.
Não é esperar sentado, é confiar em movimento. É semear com coragem e esperar com serenidade. A fé racional entende que o tempo de Deus não é o tempo do homem. E por isso, ela não se apressa. Ela age, confia e aguarda. E no fim ela vence, porque aprendeu a vibrar na mesma frequência da prosperidade, da abundância e da harmonia universal. A serenidade como caminho para o poder. Hill dizia que a mente serena é como um espelho limpo. Reflete com perfeição a imagem daquilo que deseja. Mas uma mente agitada é como uma água turva. Nada nela se vê com clareza. Por isso, aprender a ser sereno é um dos maiores segredos da manifestação. A serenidade não é passividade, é foco. É quando você se recusa a se abalar por aparências e continua acreditando na visão interior. É quando o mundo diz não há saída e você responde em silêncio: eu confio. E nesse instante, a porta que parecia trancada se abre. Pois o universo sempre se curva diante de uma mente em paz. Você pode não perceber, mas todas as tempestades da sua vida estão, neste exato momento, te tornando alguém mais preparado, mais sábio, mais sereno, mais forte. A mente inabalável não é dom de poucos. É escolha de quem decide não ser mais escravo das circunstâncias. Você nasceu com o poder de transformar dor em sabedoria e derrota em degrau. Napoleon Hill compreendeu isso e quis ensinar ao mundo. O poder não está no que acontece com você, mas na forma como você reage ao que acontece. Então, da próxima vez que o caos vier, não lute contra ele. Observe, aprenda. Abrace o que a vida quer te mostrar. E repita a si mesmo: eu sou maior do que qualquer tempestade. Pois enquanto o medo destrói, a fé constrói. Enquanto o desespero cega, a serenidade ilumina. E enquanto o mundo desaba, a mente inabalável permanece em pé, sustentada pela certeza de que tudo está conspirando a favor do seu crescimento. Que se essa mensagem ressoou dentro de você, compartilhe-a com quem precisa se lembrar da própria força. Inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de autodomínio, fé e prosperidade interior. Porque o mundo não precisa de mais pressa, precisa de mais calma. E talvez o seu equilíbrio seja exatamente o que alguém ao seu redor está precisando enxergar.